João, capítulo 12, versículo de número 22. Diz aí a palavra de Deus: Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Filipe foi dizer a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Oremos mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua graça maravilhosa que nos alcançou. Obrigado porque o Senhor enviou pessoas para que nos falasse a respeito de Cristo, do Senhor Jesus, para que o Senhor, ó Deus, nos deste o arrependimento dos nossos pecados e a fé em Jesus, para que nós tivéssemos o perdão, a salvação, a conversão, que é a obra do Teu Espírito Santo. Ó Deus, aplicando a palavra do Senhor, ó Deus, ao nosso coração. E agora, Senhor, que nós possamos passar adiante, testemunhar, ó Deus, pregar, evangelizar, discipular, para que outros também conheçam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui na casa de oração, para mais uma vez estudarmos a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A palavra evangelização carrega o mesmo sentido de discipulado no Novo Testamento. Então, evangelização e discipulado é a mesma coisa no Novo Testamento. Lá em Mateus 28, se você quiser abrir lá, Mateus 28, 18 a 20, né? 18 e 20, Mateus 28, o último capítulo aí de Mateus 28. Verso 18, Jesus fala: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Então, evangelize a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco. Quem vai estar com você para te fortalecer, te dar a palavra, te dar sabedoria, te dar graça, para você testemunhar de Jesus? O próprio Jesus. É maravilhoso, né? Então, basta que a gente vença toda a nossa covardia, medo, timidez e falta de até mesmo a falta de amor ao próximo, porque muitas vezes o que nos impede de evangelizar é o nosso egoísmo, né? Já estou indo para o céu, então nós precisamos de amar ao próximo como a nós mesmos para evangelizar. E assim o Senhor diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E a discipulado envolve a comunicação do Evangelho e a educação na nova vida em Cristo. Comunicação do Evangelho. O que é Evangelho? A boa notícia da salvação. Evangelho é sinônimo de Jesus, porque Jesus é a boa notícia para a nossa salvação. Então, evangelizar envolve isso, comunicar o Evangelho, comunicar a respeito de Jesus. Você pode até testemunhar a respeito da sua conversão, falar de algum testemunho, de alguma coisa interessante, outra, mas o cerne principal do Evangelho é falar de Jesus e da obra dele, né? E também aí no discipulado a educação na nova vida em Cristo Jesus. Essa palavra não está presente na Bíblia, evangelização. Você já viu? Você que já leu a Bíblia toda, com certeza, você não encontrou lá escrito evangelizar ou evangelização. Mas o conceito de evangelização está, especialmente através de 3 palavras gregas, né, que é pregar, proclamar e evangelismo, evangelizo, que é anunciar as boas novas. Isso a gente pode ver lá em Mateus 9:35, Jesus pregava, ensinava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. E em Atos, em 1 Coríntios, Colossenses, todos esses textos trazem aí pregar, proclamar, anunciar. Lucas, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Hebreus 4:12.
e também na palavra testemunho, né, em Atos 26, 22 e 1 João 2. Então, evangelizar, portanto, significa anunciar tanto as boas notícias da salvação que Jesus Cristo conquistou, quanto o juízo sobre aqueles que não crerem nele. É os dois lados da evangelização, né? Então, como diz Paulo também vai falar, que nós somos o bom perfume de Cristo, seja para a vida ou para a morte. Para aqueles que creem, vida. Para aqueles que não creem, morte. Então, a palavra de Deus não volta vazia. Vamos ver o que está escrito lá em Marcos 16? Abre lá, Marcos 16, versículo 15 e 16. Marcos 16, versículo 15 e 16. Todo mundo achou? Marcos 16, versículo 15 e 16. Diz a palavra de Deus: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Então, toda criatura mesmo, né? Humana. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então, não existe meio termo em cima do muro, mais ou menos. Ou está salvo, ou está perdido. Ah, fulano já está quase um crente. Bom, se é quase, o quase ainda não, está perdido no quase ainda, né? Jesus, em certa ocasião, responde um homem que perguntou para ele, dizendo assim: Senhor, quantos são muitos os que serão salvos? São poucos ou muitos que serão salvos? E aí Jesus responde para ele lá em Lucas 13, Jesus fala assim: não fica preocupado com se vai ser muito, se vai ser pouco, mas esforça-te por entrar pela porta estreita, pela porta da salvação. Porque muitos vão, depois que o dono da casa fechar a porta, vão ficar do lado de fora: Senhor, abre-nos a porta, Senhor. E o Senhor vai responder lá de dentro: não sei de onde vocês são. Não, Senhor, mas a gente comia, bebia nas festas do Senhor e o Senhor ensinava nas nossas ruas. E o Senhor responde: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais o pecado. Então, não basta ficar na porta e não entrar. Esforça-te para entrar pela porta estreita, pela porta da salvação, né? Eu sou amigo dos crentes, eu gosto da igreja, isso não vai salvar. Tem que realmente ter a Cristo como Senhor, um compromisso com Jesus, batizar. Jesus fala aqui, né? Quem crê e for batizado, não é que o batismo vai salvar, porque vem primeiro, antes do batismo, a fé. Quem crê, e aí, consequentemente, vem o batismo, né, daquele que creu. Quem crê e for batizado será salvo, né? E o batismo que salva é o batismo da conversão, quando Jesus nos batiza com o Espírito Santo no momento da nossa conversão. Então, aí entrou pela porta da salvação, né? O apóstolo Paulo disse na epístola aos Romanos, também lá em Romanos 1,14, ele diz assim: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Eu sou devedor de quê, Paulo? Você está devendo o quê? Todos nós somos devedores, né? As outras pessoas, o quê? Nós somos devedores porque nós temos uma mensagem para proclamar, para compartilhar. Então, eu devo isso ao meu próximo. Eu não posso guardar para mim essa mensagem, eu preciso compartilhar. Então, Paulo tinha consciência do seu dever de evangelizar o máximo de pessoas possíveis. E é isso que depois ele vai dizer lá em 1 Coríntios, né? Ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim. Então, nesse mesmo sentido, os demais apóstolos, né?
que está em Atos 1:8? Esse aí vocês sabem de cor. Atos 1:8 que diz o quê? Quem quer falar para nós de cor? Isso. Manda ver. Isso, muito bem. Jerusalém, Samaria. Não, antes tem Judéia, né? Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para você ficar rodopiando dentro da igreja e tal, e pular e cantar? Não, recebereis poder para ser minhas testemunhas. Né? E aonde? Tanto em Pontalina, como em Goiás e Brasil e até Moçambique, ou até os confins da terra. Né? Então, para isso, o Senhor nos deu o Espírito Santo para nos santificar e para que a gente possa testemunhar. E aí a gente vê Filipe fazendo isso, né? Filipe vai aqui conversar com André, e André e Filipe vão até Jesus para que pessoas pudessem ouvir a mensagem de Jesus Cristo, né? Pessoas que estavam procurando a Jesus. É o texto que nós lemos de João 12:22. Também, olha o que Jesus faz na conversa lá com a mulher samaritana. Ali é um momento de evangelização, né? Jesus, lá em João 4, né? João 4. Jesus está conversando, evangelizando a mulher samaritana. E como testemunhas e crentes em Jesus, também temos o dever de anunciar através da Bíblia a boa notícia da salvação àqueles que ainda não creem. Esse é o dever de todo crente verdadeiro e fiel. Glória a Deus. Falando em Bíblia, domingo, além do dia da mulher do pastor, no caso da igreja presbiteriana, né? Uma maneira de honrar a esposa do pastor. Domingo também é o dia do quê? O dia da Bíblia. E o que a gente faz no dia da Bíblia? Agradecer a Deus todo dia. Lembrar, né? Lembrar e dar graças a Deus que nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos, né, irmãos? Graças a Deus. Então, eu e você precisamos ler, meditar. Domingo na Escola Dominical, se Deus quiser, nós vamos dar um estudo falando sobre a Bíblia, né? A Bíblia, maravilhosa palavra de Deus. E aí nós temos um salmo, que é o maior salmo da Bíblia, qual é? Ian? Esse maior salmo da Bíblia? 119. E o salmo 119, ele é o quê? Um louvor à palavra de Deus. Nós vamos falar um pouco do Salmo 119. E aí tem o versículo 105, que eu sei que esse também vocês sabem de cor. Isso. Quem sabe fala junto. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém. Ontem, um amigo, a gente estava visitando um amigo, aí ele foi me mostrar a lanterna que ele tem. Pensa numa lanterna potente, rapaz. É uma lanterna de mais ou menos 400 pau, uns 400 reais. Né? Mas alumia de uma distância, do jeito que você quiser. Longe, perto. Né? Ele colocou a lanterna assim pro rumo do pé de manga lá na frente, lá estava no outro quintal do vizinho. A gente focou, tinha lá uma pomba, né? Uma pomba do banho, lá em cima. Focou bem no olho da pomba, brilhou, viu claramente o passarinho lá em cima, uma potência.
palavra de Deus é assim, essa potência. Se você não quer andar na escuridão, nas trevas, o que você tem que fazer? Leia a Bíblia. Você está lendo a Bíblia? Se você não está lendo a Bíblia, meditando na palavra de Deus, você está andando nas trevas. E quem anda no escuro, o que acontece quem anda no escuro? Vai trupicar, o que mais? Vai cair, não vai enxergar. É problema, né? Eu não quero andar no escuro, você quer? Você quer? Não, né? Então, ó, pega essa lanterna, que é a palavra de Deus, e leia, para que assim você ande na claridade das Escrituras e possa também clarear a vida dos outros pela palavra de Deus. Então, Jesus diz, vós sois a luz do mundo. A gente não tem luz própria, Jesus é a luz do mundo, e quando Jesus vive em nós, nós vamos também ser luz, brilhar, a luz de Jesus que está em nós, né? O apóstolo Paulo, lá em Romanos 10, verso 14, ele falou assim, mas como ouvirão se não há quem pregue? Se nós temos o dever de pregar e nós não pregamos, então como que as pessoas vão ouvir se nós não anunciamos, não testemunhamos, não evangelizamos, não discipulamos? Devemos pregar o evangelho a todos quanto possível em obediência àquilo que temos sido ensinados. Se as pessoas não ouvirem e aprenderem o evangelho, continuarão a desobediência a Deus e no mais profundo abismo espiritual. Isso é muito triste, irmãos. Abismo. É isso que as pessoas estão vivendo se elas não conhecem Jesus como Senhor e Salvador. Conversando também com esse amigo, gente, o pai dele vai fazer dia 28, Arthur, mesma data do aniversário do Arthur. Sabe quantos anos que o pai dele vai fazer? 102 anos. Se Deus quiser, né? Dia 28, 102 anos. Mas aí ele estava contando que o pai dele caiu dentro do banheiro lá, machucou, e gritou, e falou, me acorde, eu estou morrendo. Bateu a cabeça lá no chão e ele estava falando que o pai dele tem um medo de morrer. Eu falei, se não tiver Jesus, tem que ter medo de morrer mesmo, né? Agora, quem tem Jesus não precisa ter medo da morte. Porque a morte é uma passagem para a eternidade com Deus. Agora, se não tem Jesus como Senhor e Salvador, aí é passagem para a eternidade sem Deus. E a eternidade sem Deus é aonde? No inferno, né? Não tem outro terceiro lugar, é só esses dois, depois da morte. Ou é céu, ou é inferno. Você vai para onde? Quando morrer? Para onde você vai? Céu? Você também? Glória a Deus. Então a gente vai se ver lá, se Deus quiser, né? Lá nós vamos ser irmão. Tem um irmão que brincava assim com a esposa dele, nesse negócio é o seguinte, o nosso contrato é aqui na terra. Quando a gente chegar no céu, cada um para o seu lado. Mas nós vamos estar juntos, se Deus quiser. Lá não tem casamento, mas nós vamos estar juntinhos também, né? Louvado seja Deus. Então, mas pastor, como que um comedor, o pessoal fala assim, né? Como que um comedor de arroz, feijão, a gente pode acrescentar piqui, pode falar que vai estar salvo, vai para o céu? Que orgulho é esse agora? Falar que morreu, vai para o céu, está salvo. Quem está falando é Jesus Cristo. Eu estou apenas crendo na palavra dele. Ele falou que quem nele crê tem a vida eterna. Então pronto. Não estou confiando em mim, eu estou confiando na obra dele, naquilo que ele fez, na palavra dele. Então se ele falou, ele não vai mentir. Eu posso descansar seguro que ao morrer eu estou com ele na glória eterna, no céu. Isso é bom demais, né, irmãos? Então, você não precisa ficar com medo da morte, né? Em 1 Pedro 4,17, a pergunta feita é: qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Encontramos a resposta em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, onde descreve a segunda vinda de Jesus
o qual virá em chama de fogo, olha aí, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Isso está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9. E continua dizendo, e estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Por isso a evangelização é uma causa urgente nesses dias, de acordo com as palavras de Jesus lá em João 4,35. Vamos abrir lá? Ver o que está escrito em João 4,35. Janda, lê bem alto aí para nós. João 4,35. Olha aí, Jesus está pronto. Os campos estão maduros para a colheita. Então, o tempo de evangelizar e pregar a palavra de Deus é que dia? Hoje, né? Tinha um pregador famoso, que eu me esqueci o nome dele agora, mas ele tinha um costume de não ir dormir enquanto não falasse do Senhor Jesus Cristo, nem que seja para uma pessoa. Todos os dias ele testemunhava de Jesus para alguém. Já pensou se todo crente fizesse isso? Eu acho que o mundo já estava bem mais evangelizado, né? Porque nós temos o nosso costume hoje é o inverso, né? Infelizmente. Os crentes não evangelizam, não querem, não evangelizam e não querem. Não sabem muitas vezes, porque também se você precisa estar praticando isso, né? Senão a gente não evangeliza. Então que Deus tenha misericórdia e nos como evangelizar. Guarde, então, 3 conselhos aí como evangelizar. Primeiro, conheça, descubra o que a Bíblia ensina sobre o plano de Deus para a salvação. Primeira coisa que precisa fazer para evangelizar. Conheça qual o plano de Deus. Vocês lembram do Evangelho em suas mãos? Usando os dedos da sua mão? Polegar é o quê? Graça, que a salvação é de graça. Lembra da carona, né? Salvação é de graça. O dedo, primeiro, indicador. O homem é pecador. Você aponta o dedo, mas você também é pecador. Aponta para os outros, mas lembra que você também é pecador. O outro dedo maior fala da pessoa de Deus, que é misericordioso e é também justo, juiz. E agora? Como que o pecador vai escapar do justo juiz? Terceiro dedo, o dedo da aliança. Jesus Cristo morreu lá na cruz para pagar o preço desse pecador. E o dedo mindinho fala da fé, para que a salvação que é de graça possa receber esse presente da salvação. O pecador, então, crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele tem o perdão dos seus pecados e é livre da condenação. E tem a vida eterna. Olha só, gente, é difícil, não é tão difícil, né? Aí você pode colocar aqui os versículos da Bíblia, como a gente colocou aquele dia, né? Sobre a graça, sobre Deus, sobre o homem, sobre a fé, sobre Jesus, né? Eu estava ensinando isso, quero agora todo domingo também relembrar isso para os meninos, até eles contarem para mim. Os meninos que eu estou trazendo aqui para a Escola Bíblica Dominical, né? O Carlos e o Eduardo. E domingo eu falei para eles, usando os dedos da mão, eles acharam tão legal, né? E eles aprendem, ó, pegou assim, rapidamente, né? Então, conheça o plano de Deus para a salvação. Segundo conselho para você evangelizar, aproxime-se. Aproxime-se. Não fique isolado. Chegue até as pessoas. Crie relações de confiança com a pessoa a ser evangelizada, eliminando qualquer dúvida
quanto ao seu caráter, intenções e mensagem. Enfrente os seus medos e vergonha para evangelizar pela submissão e confiança na ação do Espírito Santo que produz os resultados, né? Então, deixe os resultados com Deus, não fica preocupado, mas que você seja instrumento nas mãos do Senhor. Aproxime-se. Aproxime-se através das redes sociais, aproxime-se através do seu vizinho, né? Faz lá uma visita, né? Ao seu vizinho, ao seu amigo, ao seu companheiro de escola, de trabalho, né? Como a gente estava falando naqueles dias, né? Sobre convidar pessoas para vir à igreja. Aí a pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos, mas não é muito diferente no Brasil, é que muitas das pessoas responderiam que iriam à igreja se recebessem um convite, né? Mas o outro lado da pesquisa, infelizmente, mostrando que a porcentagem bem pouca de crentes que tem esse costume de convidar as pessoas para vir para a igreja. Você mesmo, semana passada, você convidou alguém para vir à igreja? Esse mês, né? Você convidou alguém? Mês passado. Está vendo? A gente não tem esse costume, a gente tem que ter esse costume, né? De convidar as pessoas. Então, o não nós já temos. Nós vamos atrás do sim. Pastor Ronaldo Lindório, grande evangelista, né? Pregador da palavra de Deus, pastor, missionário entre os indígenas e também lá na África, plantador de igrejas, ele diz que na evangelização, né, se você quer, por exemplo, quer que 10 pessoas venham à igreja, você precisa de convidar pelo menos umas 100. Convidar mesmo. Então, é claro que a gente não vai fazer só, mas se todo mundo se empenhar, né, e outro também, como é a campanha que nós estamos aqui, que muitos não aderiram, infelizmente, de trazer pessoas, né? Seja criança, seja adulto, seja adolescente, seja idoso, mas trazer pessoas à igreja, né? Combinar de ir lá passar, né, na casa e trazer, né? É o que a gente tem feito e, graças a Deus, queremos que aumente esse número, né, de crianças na Escola Bíblica Dominical. Terceiro e último, como evangelizar? Primeiro, conheça. Segundo, aproxime-se. Terceiro, comunique. As pessoas só entenderão a necessidade da salvação se antes entenderem a sua condição. Porque muitos estão achando que está bem, né? Que se morrer, não, Deus é bom, Deus tem para mim um lugarzinho lá no céu. Não perceberam que ainda estão perdidas caminhando para o abismo eterno. Portanto, comunique todos os elementos necessários à salvação. O princípio da comunhão com Deus é a queda no pecado, arrependimento, fé, confissão e submissão aos conselhos da Bíblia para a nova vida. E sobre comunicar, né? Eu estou lendo aqui o livro do pastor Erickson sobre discipulado. Quando os irmãos da primeira igreja estiveram aqui, eles até bem antes, né? Antes da minha vinda para cá e depois quando eles vieram também no trabalho evangelístico, novamente fizeram esse folheto, né? Com endereço aqui, os horários de culto da igreja. E também aqui tem uma maneira de evangelizar, apresentando também para a pessoa a mensagem da salvação. E fala, leia com muita atenção. Primeiro, Deus criou o homem para a sua glória desde o princípio e deseja relacionar-se com ele por amor. Aí tem o texto bíblico. Segundo, entretanto, o homem perdeu completamente a harmonia com Deus por causa do pecado. E aí entrou a morte, né? E aí tem o texto bíblico também. Terceiro, contudo, por amor, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para substituir o homem no juízo e assim resgatá-lo
da condenação eterna. Jesus foi sacrificado na cruz, por seu sangue justificou o homem. Quarto, Jesus foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, como havia sido prometido. E, por fim, sabendo que Deus é o que Ele é e que ama você, confesse a sua culpa, seu pecado, arrependa e receba a Cristo, né, como Senhor e Salvador. E aí falando aqui resumidamente, né, mas é uma forma de você também poder apresentar o Evangelho à pessoa, né. Nós temos distribuído também isso aqui nas revistas da Amo Evangelizar. Então, bênção de Deus, né? Bênção de Deus. A tarefa da evangelização em si é uma tarefa de amor ao próximo. Não viola esse princípio tão fundamental estabelecido pela Bíblia, a vida cristã. Todo verdadeiro cristão, ele é um missionário para compartilhar a mensagem de salvação. 2 perguntinhas. Qual é a sua maior dificuldade para evangelizar outras pessoas? Qual a sua maior dificuldade? Qual a sua maior dificuldade? É o medo? É a timidez? É a vergonha? É a falta de amor? É o egoísmo? O que é? Fale com Deus e vença a sua dificuldade, né? Já disse para os irmãos que tive a oportunidade muitas vezes de viajar em ônibus, né? Distribuía folheto dentro dos ônibus e também a pessoa que sentava do meu lado aproveitava também para fazer um evangelismo pessoal. Então, tem que vencer o medo, né? E você começa com um assunto e Deus te usa, né? Como você pretende superar essas dificuldades? Como eu falei aqui, coloco diante de Deus em oração e com a graça do Senhor, você será usado nas mãos de Deus. Amém? E aí, para você que quer ser bênção também na vida de outras pessoas, as revistas da Amo Evangelizar está disponível também, está ali as quadras, né? Que ainda falta serem distribuídas as revistas, nós queremos voltar aos domingos fazer isso, mas você já pode também levar e distribuir para as pessoas. Amém? Vamos orar? Alguma dúvida? Vamos falar com o Senhor então, pedir a Deus a sua graça. Pai, nós agradecemos pela mensagem maravilhosa da salvação que chegou a nós. E que agora nós possamos, ó Deus, compartilhar, passar adiante, para que outros também conheçam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, ó Pai. Pedimos, ó Deus, o perdão do nosso egoísmo,